SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom àqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo em Santa Rita do Araguaia, cidade vizinha onde nós gravamos. Estamos aqui gravando em Alto Araguaia, estado do Mato Grosso, e o Ministério Sementes de Cristo é em Santa Rita do Araguaia, ao lado, no estado de Goiás. Então eu te faço um convite, amado, você que não congrega em nenhum ministério, que não está caminhando em nenhum ministério, nos visite. O Ministério Sementes de Cristo, as pessoas estão lá para recebê-lo, nós ficaremos felizes com a tua visita, para que nós possamos falar do reino de Deus. Nós vamos adorar ao Senhor naquele lugar, nós vamos falar da sua palavra e nós vamos nos abraçar, em comunhão entre irmãos. Algumas pessoas falam, mas eu não preciso ir na igreja para servir a Deus. Precisa sim, amado. A palavra de Deus diz que nós deveríamos estar em unidade, caminhar em unidade, ouvir a sua palavra, adorar ao Senhor. Você adora, você ouve a palavra de Deus em casa. Eu leio a palavra, eu oro muito em casa, então não preciso dessa comunhão. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala que os irmãos deveriam caminhar em unidade, com bom e agradável servir ao Senhor em unidade, em coinonia, em estar junto, orar junto, ter uma trajetória junto, fazer coisas juntos para o reino de Deus. Deus estabelece coisas tremendas quando nós estamos reunidos para adorá-lo, para exaltá-lo, porque o princípio dos cultos ou das reuniões nas igrejas, amados, nunca foi para te beneficiar, nunca foi para te dar coisas. O princípio disso, se nós não entendemos ainda, e você que já caminha há algum tempo e ainda não entendeu, o princípio é adorá-lo, o princípio é louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, é um culto racional de adoração, de louvor e, consequentemente, ouvimos a sua palavra e a palavra fala conosco. Mas nunca foi para que nós ganhássemos coisas. Pessoas inventaram isso, homens inventaram essas situações. A palavra de Deus não nos diz isso. Consequência de adorá-lo e buscá-lo, a consequência é que sejamos abençoados no momento oportuno, sim, por Deus, pelo próprio Deus, não pelo homem. Mas existe um critério, existe um estabelecimento pelo próprio Deus no tempo oportuno dele, amado. Por isso, se liberte dessa condenação. Você que acha que um jejum de Daniel, amados, de 21 dias vai te libertar do pecado, vai fazer com que você seja mais próximo de Deus, ou vai fazer que você seja ungido ou cheio da presença de Deus. Amados, nós precisamos parar de copiar coisas que estão inseridas na palavra de Deus, que dizem que o jejum de Daniel foi por um propósito específico naquele tempo. Agora façamos coisas novas para o reino de Deus. Você pode até fazer um jejum, mas não precisa ser o jejum de Daniel, o jejum teu, meu, jejum de Paulo, Pedro, Maria, José, Marcos, Tales, e tantos outros nomes que nós poderíamos declarar aqui. Você que está ouvindo agora, mano, tenha uma experiência com Deus nova, daquilo que é proposto ao teu do teu coração a Ele. Quer fazer jejum, amados, de 21 dias, de 20, de 40? Faça algo novo para Deus. Faça por um propósito na presença dEle, amado. Você e Deus, em comunhão com Ele. Vai para o teu secreto, ora e faz um propósito com Ele. Faz uma declaração a Ele nova, amado. Então nós vamos ler um texto para que nós possamos entender. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33, quando Jesus anda sobre o mar, este mar da Galileia, a qual os discípulos estavam. Isso também fala no Evangelho de Marcos e João. E nós vamos ler e aqui fica claro algo tremendo que Deus certamente falará conosco. Logo a seguir, capítulo
14, versículos do 22 ao 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados ou atemorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoravam a Deus, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Que passagem poderosa e tremenda. Algumas pessoas falam: mas o que de interessante tem? O milagre de Jesus, ou o poder de Jesus para andar sobre as águas, ele quis impressionar os discípulos, ele quis falar algo com os discípulos. Certamente, tudo que Jesus fazia tinha um propósito, amado. Tudo que Jesus mostrava, ou falava, ou fazia, tinha um propósito, um ensino. O propósito de Jesus sempre foi ensinar, amar, confrontar, libertar o cativo, curar. Sempre foi esse. Aonde ele passava, ele curava, ele libertava, ele confrontava, ele amava, ele dizia palavras de consolo, ele dizia palavras de amor e também dizia palavras de confronto para que pessoas crescessem quando estavam no erro, quando estavam no pecado. Então, todas as vezes que Jesus se manifesta é por um propósito, amados. Aqui não foi diferente. Jesus saiu para orar sozinho, a palavra de Deus diz. E naquele momento, talvez os discípulos, a palavra não nos mostra isso, talvez estivessem pensando: não, vamos deixar o barco aqui um pouco à deriva, vamos conversando. Talvez estivessem conversando, cansados, e esse barco começou a se distanciar da praia, ao ponto dessa distância ser muito longe para que Jesus chamasse: ei, voltem aqui me pegar na praia, venham aqui, né? Já estou aqui, já estou de volta. Então, Jesus simplesmente decidiu andar sobre as águas. Simplesmente por quê? Porque, amado, ele é dotado de todo o poder, de toda a glória, porque Jesus tem poder para transformar céus e terra. Jesus tem poder para transformar a minha e a tua vida. Jesus tem poder para andar, tinha poder de andar sobre as águas, tem poder para voltar quando for o tempo. Ele voltará, em breve voltará. Então Jesus anda sobre as águas e surpreende, porque jamais viram aquela situação. O mar estava revolto, o vento estava contrário, já estavam atemorizados, e quando viram alguém andando sobre as águas, ficaram apavorados, sem saber o que estava acontecendo, pensando que era uma assombração, algo que não era a pureza da glória de Deus, que não era um homem. Ali era Jesus, 100% homem e 100% Deus, andando sobre as águas agora para que chegasse até os discípulos. E eles gritavam e falavam, e Pedro, né, pela sua direção: não, eu vou provar se ele realmente é o mestre, se é Jesus. Jesus, se é realmente o Senhor, me faça ir ter contigo, me faça andar sobre as águas também. Se tem poder, se você tem poder, que é Jesus, andar sobre as águas, você tem poder para que eu possa andar. E Jesus fala: venha, pode vir, Pedro. E Pedro, agora, no momento de não pensar em nada, simplesmente cumpriu com a vontade para ver se aquilo era verdade. Pisou sobre as águas e começou a andar, mas ao ponto de caminhar, eu não sei quantos passos Pedro deu, eu não sei quanto ele caminhou sobre as águas, mas o interessante é que a palavra de Deus diz que quando começou a olhar para o cenário que estava, para a situação que estava, veio a dúvida novamente. A fé deixou de existir, a esperança agora acabou,
e voltou aquilo que parecia ser a sua morte. O mar revolto, a condenação do mar começou a submergir e realmente ele declara, só que ele não esquece, Senhor, salva-me! E o Senhor estava ali pronto, de prontidão, estendeu as suas mãos para ele. O Senhor está assim, perto está o Senhor, daqueles que clamam, daqueles que buscam o Senhor, daqueles que temem o seu nome. E o temor ao Senhor não é medo, amado. O temor ao Senhor é um princípio de honra, um princípio de respeito a Deus. Então o clamor de Pedro fez com que Jesus estendesse as suas mãos, estava ali, próximo. Quando acontece comigo e com você, amado, quando estamos no pior cenário da nossa vida, na condenação que o mundo nos condenou, na condenação que pessoas talvez nos condenaram, na situação que consequências dos meus erros agora me condenaram, Jesus está prestes a ouvir o teu clamor, o teu pedido de socorro. E naquele momento o pedido de socorro veio imediatamente, Senhor, salva-me! Porque Pedro pensou que ia morrer, amado. Pedro, um pescador, talvez você entenda que um pescador não tem medo de estar no mar. Ele anda em pequenas embarcações ou grandes, vai pescar com ondas, com ventos contrários, com o tempo se formando, e ele pode até ter um receio, mas ele conhece o mar, o tempo quando está se formando, ele sabe que os ventos contrários abalam a estrutura da embarcação, dos barcos pequenos, abalam toda a situação, pode perder toda a pesca, pode ir a naufrágio, pode acontecer isso. É claro que todo pescador pensa, mas amados, ele conhece, ele sabe quando isso está sendo formado, quando isso está acontecendo, então ele não tem pavor, ele pode ter até um receio. Poxa, hoje está diferente. Eu conheço o tempo, eu conheço como o tempo se forma, os ventos contrários, a tempestade está vindo. Ele se prepara para aquilo. Naquele momento, Pedro também estava preparado, mas naquela situação a qual ele viu, ele não estava, porque era novo para eles. Jesus andando sobre o mar. E agora, ele, sobre dúvida, sobre a falta de exercer a fé, pede então, se é o Senhor, me faça andar sobre as águas. E Jesus estava pronto ali para salvá-lo, para colocar ele à tona e dizer assim, como prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? A nossa segurança realmente está no Senhor, amado. Porque nós duvidamos de tantas coisas, mas quando a nossa segurança está nele, eu não preciso ter dúvida, eu preciso descansar nele e saber que o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé, está prestes em nos ajudar. O nosso clamor chegou ao coração, chegou aos ouvidos do Pai. Ele não é uma imagem que não pode ouvir. Sabe quando você está diante de uma imagem, diante de um ídolo que você segue, e ele está ali como uma estátua, e você se ajoelha diante desse ídolo e pede para ele, esta imagem não pode te ver, esta imagem não pode ouvir o teu clamor, ele não vê as suas lágrimas de choro, clamando em alta voz pelo milagre, pela manifestação dele. Sabe quem ouve? É o Senhor, amado. E às vezes você recebe a cura por causa do teu clamor e a misericórdia de Deus faz com que você receba aquilo, porque Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. Esse Deus que nós servimos é um Deus majestoso, amado. Um Deus que te ama profundamente. Aí Ele olha para a tua insignificância, para aquilo que é idolatria, e Ele, por amor a você, amado, Ele concede o teu milagre e sabe o que você atribui àquele milagre? Aquela estátua, aquela imagem falando, aquela estátua me curou, aquela imagem me curou quando Jesus te curou. Jesus, o autor da vida, é que cura. Jesus é que sara. Jesus é que liberta, amado. Então ouça o clamor, ele ouviu o teu clamor, mas entenda que esse clamor só pode ser ouvido por Ele. Nenhuma imagem, nenhuma estátua pode ouvir o teu clamor, nenhuma estátua vai ver as lágrimas que caem nos seus olhos, nenhuma estátua ouve o teu clamor, nenhuma estátua se compadece daquilo que você está solicitando. Amados, entenda, eu respeito a todos, eu respeito a tua crença, ao que você acredita. Então, de repente, você fala, pastor, mas você não acredita, você está falando que a estátua, que uma imagem não pode fazer. Eu estou dizendo, amado, o que a palavra de Deus diz, amado. A palavra é clara, não fareis estátuas
não adorareis estátuas, imagens feitas pela mão do homem, seja de ouro, de prata, de madeira, não, esculpidas pela mão de um homem, não serão adoradas, porque Ele é um Deus, amados, de promessa, é um Deus que ouve. E se você tem um Deus que ouve, um Deus que vê, um Deus que fala, um Deus que se manifesta, por que você não clama a Ele, amado? Por que você está vivendo ainda desta forma, amado? Aqui Pedro, Senhor, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o salvou. Subindo ambos ao barco, cessou o vento. Amados, não só provou a fé de Pedro, mostrou como uma experiência clara a Pedro e a todos que estavam no barco, agora quando ele sobe no barco. Cessa o vento, cessou o vento, aqui a palavra de Deus diz, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Amados, quanto mais precisa ser provado a mim e a você, que Ele verdadeiramente é filho de Deus, que Ele tem poder sobre céus e terra, que Ele tem poder sobre as nossas vidas, que Ele tem poder sobre a nação brasileira, que Ele pode tirar o seu jugo pesado, que Ele pode tirar a tua condenação. Mas, amados, não pense que quando você é condenado por algo que você fez de errado, Ele não vai fazer isso. Eu não estou falando disso, porque Jesus não vai quebrar a integridade, os princípios dEle. Ele é imutável, Ele não pode te libertar de uma condenação a qual você fez. De repente você tirou a vida de alguém, foi descoberto, foi condenado, você vai pagar pelo preço daquilo que a lei determina. Você vai ser condenado, vai ser julgado e vai ficar os anos que a lei determina preso. Mas há uma oportunidade de um ensino nesse tempo da tua condenação, no tempo do teu julgamento, para que você reconheça que não foi Jesus que te prendeu, não foi Jesus que te condenou. Quem te condenou foi você mesmo, amado, pelos teus atos, pelas tuas atitudes, e as consequências dos atos e atitudes te condenaram. Por isso, não culpe ninguém pelas consequências dos teus erros. Entendamos nós, que os nossos erros nos levam a uma consequência, e não é atribuída a Jesus, não pode ser atribuída a Jesus. E Jesus também não pode libertar você de um erro que a lei humana, que a lei da terra estabeleceu como erro, como injustiça, como dolo, e aí você vai ter que pagar o preço da condenação por aquilo que fez. Mas Jesus é suficiente e capaz de consolá-lo, de orientá-lo, para que você tenha força para cumprir com este tempo a qual foi condenado, e saia daí uma pessoa diferente. E quando for liberto, saia de uma forma diferente, com uma visão diferente e com uma vida totalmente restaurada e transformada pelo poder da palavra de Deus. Amados, possamos entender que esta condição de incapacidade, a condição a qual Pedro estava, a qual os discípulos estavam naquele momento, era de incapacidade total. Pedro sabia que estava sucumbindo, que iria morrer, porque ele mesmo como pescador pede socorro a Jesus naquele momento. Então, nesse momento de condição de incapacidade a qual o texto nos revela, nós precisamos reconhecer que não conseguimos sem Jesus. Não conseguimos sem Ele. O limite do homem, amado, nós temos um limite. E quando chegamos a esse limite, a única esperança, a única novidade de vida está em Jesus. Portanto, creia nele, acredite fielmente nele, e ele, amado, fará uma obra tremenda na minha e na tua vida. Acredite no Senhor, esteja na presença dele e você verá os seus milagres acontecerem. Em nome de Jesus, que você receba esta palavra e entenda que o eu sou diz para mim e para você: não temas, eu sou contigo. A palavra diz aqui no texto, no versículo 27, mas Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. O eu sou estabelece todas as coisas quando nós cremos nele. Em nome de Jesus, que você creia, que você cresça em sabedoria, em discernimento, na palavra poderosa do Senhor Jesus. Amém.
Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.